Fala galera do Bola Cheia Fute, gravar aqui mais um vídeo comentando os resultados da 21ª rodada da Série A 2025. Primeiro, o Fluminense foi derrotado pelo Bragantino em Bragança Paulista. O Fluminense foi atropelado, né? 4-2, depois 2-0 logo no início. Depois equilibrou, mas o Bragantino inclusive teve chance de fazer mais gols, perdeu gols incríveis, já quando estava 4-2. Vitória merecida do Bragantino, que vinha na fase muito ruim, 8 derrotas seguidas, conseguiu quebrar essa série ruim. E o Fluminense está ali também no meio de tabela, então confronto direto de equipes de meio de tabela que não vão muito longe nesse brasileiro. O Cruzeiro venceu o Internacional, foi um jogo duro, né? O Internacional deu trabalhinho, o Cruzeiro saiu na frente, o Inter empatou, mas depois o Caio Jorge decidiu. E vitória importante para o Cruzeiro, que continua sendo com o título, mas é muito difícil. Próximo. Grêmio e Ceará, o jogo foi até melhor do que esperado. As duas equipes tiveram um número significativo de chances reais de gol, mas ninguém conseguiu fazer o gol, ser eficaz, e acabou com 0-0. O empate acaba sendo justo pela produção das duas equipes. Próximo. Bahia venceu com facilidade extrema o Santos, realmente muito mal no campeonato. Bahia venceu com o pé nas costas. Vitória merecida aí do tricolor baiano. Triunfo, né? Pode falar vitória. E o Vasco perdeu para o Corinthians. Resultado enganoso, o Corinthians foi bem melhor que o Vasco. Fez o segundo gol no finalzinho do jogo, ainda tentou fazer uma pressão, mas não deu para o Vasco. O Vasco perdeu mais uma. Depois daquela vitória no Santos, já são 2 derrotas. Agora perdeu em casa. Continua lutando para não cair. O Corinthians se afastou da zona de rebaixamento e foi para o meio da tabela. Próximo. Fortaleza perde mais um jogo patético. Fortaleza perdendo pênalti. Perdendo rebote de pênalti. Mirassol fez só o necessário para vencer. E venceu mais um no Castelão. A segunda vitória no Castelão deles aí nesse brasileiro. E o Fortaleza continua firme e forte na sua campanha para o rebaixamento. Mirassol está muito bem no campeonato, na parte de cima da tabela. Juventude perdeu para o Botafogo, né? Juventude geralmente consegue pontos em casa, mas dessa vez até saiu na frente, mas o Botafogo, com seu plantel melhor, superou o time do Juventude, que é um time muito ruim mesmo. 3-1 para o Botafogo, o Juventude que vai provavelmente cair, né? Os fortes candidatos ao rebaixamento. Atlético Mineiro também foi presa fácil, São Paulo venceu com extrema facilidade, Atlético Mineiro vem fazendo um péssimo brasileiro, e o São Paulo se recuperou, né, do brasileiro, já tá brigando por Libertadores, como foi ano passado. E aí vamos para os massacres da rodada. O Palmeiras atropelou o Sport, 3-0 foi pouco, mas ninguém esperava o que aconteceria depois desse jogo, né? O Palmeiras continua na sua caça ao líder Flamengo e o Sport na lanterninha com apenas 10 pontos, apenas uma vitória. E aí temos a maior goleada da história dos pontos corridos, né? Superou aquele jogo do Cruzeiro contra o Bahia, 7-0. Né? Superou outro 7-0 que eu não estou lembrado qual. Acho que foi algum time chamado Paysandu, mas enfim. Maior goleada da história dos pontos corridos, 8-0 em cima do Vitória. E a terceira maior goleada da história do Campeonato Brasileiro. Só atrás de Vasco, 9-0 na Tona Lusa, em 1984. E atrás da maior goleada da história do Campeonato Brasileiro, que foi em 1983. Corinthians 10, Tiradentes do Piauí 1, direito à virada e 4 gols do Sócrates. Então entrou para a história aí a goleada do Flamengo, que é o grande favorito, não só pela pontuação, mas pelo desempenho, vem jogando muito bem. O Flamengo é favoritaço a ganhar a Libertadores e o Brasileiro. Então agora nós vamos ver a quantidade de acertos. Quantidade de acertos, 40% de acertos, 4 de 10. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Compartilha com seus amigos. Até o nosso próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.